Bom dia, pessoal. Ótimo. Uma palestra meio intrigante, não? Eu sei o que você está pensando. Seria possível? Isso é uma pergunta que eu gostaria de colocar logo de início, porque os vendedores, os corretores, eles têm que começar a interpretar sinais dos seus clientes. Eu pergunto, será que numa venda você estar alguns segundos na frente dos pensamentos do seu cliente é uma vantagem competitiva na negociação? Eu diria que é o vital. Sem isso, você tem que saber ler esse tipo de coisa. Então, a minha função aqui, o que é? Tentar mostrar que existem algumas ferramentas que, eventualmente, vocês poderiam utilizar, de forma tranquila, apenas conhecendo alguns aspectos que eu vou mostrar para vocês. Claro que, no campo das ciências do comportamento, existe uma variedade enorme de ferramentas que você pode usar. Eu vou mostrar algumas que eu uso e que funcionam muito bem. Então, pela prática de tantos anos, eu cheguei à conclusão que essas daqui, pelo menos eu tenho certeza que se você se interessar, vai melhorar muito a tua vida. Vai ficar muito mais fácil a relação com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa não precisa falar muito, que você vai acabar lendo os pensamentos dela, interessante, e ler através de sinais. E isso daí é simplesmente prestar atenção naquilo que a gente não presta. Alguns já têm isso de forma intuitiva dentro de si mesmo, e outros têm que aprender. O fato é que tudo passa por uma parte técnica de comportamento. Então, é interessante a gente olhar. Isso é desenvolvimento humano. Então, é muito interessante que a gente observe esses aspectos, porque vai facilitar demais a nossa vida, nas relações com as pessoas, numa venda, numa negociação. Então, por isso que tem esse tema. Eu sei o que você está pensando. Bem pretensioso, mas é isso mesmo. Tá? Vou usar aspectos de linguagem não verbal, grafologia, interpretação da personalidade da pessoa através da escrita, técnicas de programação neurolinguística, são algumas das ferramentas. Eu vou mostrar um apanhado para vocês, uma palestra de 1h30, 1h15, 1h30, e aí vocês acompanhem, por favor. Bom, inicialmente, existem 7 tipos de inteligência que o Dr. Gardner descobriu há muito tempo atrás em Harvard. Esse cara, ele ainda está em Harvard, e hoje ele já chegou em muito mais inteligências do que tem. Então, ele estudou os tipos de inteligências humanas, aquilo que eles chamavam de inteligências múltiplas. E as principais são essas aqui. Nós temos algumas inteligências, umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Então, você tem corporal motor. Imagine um atleta olímpico, espacial abstrata, um arquiteto, um engenheiro, verbal linguística, um bom advogado, um bom orador, um bom professor. Musical, pessoas que pegam um instrumento e de repente saem tocando, você não sabe nem como. E eles têm essa inteligência, tem diversos vídeos que mostram isso. Tem a inteligência intrapessoal, que é você com você mesmo. Tem a inteligência lógico-dedutiva matemática, um físico, por exemplo, um matemático, um calculista estrutural, por exemplo, ele tem isso muito bem desenvolvido. E tem o interpessoal, que é como eu me relaciono com os outros. Na profissão de corretor de imóveis, é evidente que você tem que ter uma inteligência interrelacional bem desenvolvida. Por quê? Porque a venda acontece na inter-relação com pessoas. Porque você não vende para você mesmo, você vende para os outros. E para os outros não é brincadeira, você tem que ter uma ligação mais direta com ela. Então, aqui eu diria o seguinte, que nós deveríamos ter uma inteligência verbal linguística importante, essa aqui, e temos também que ter uma interpessoal boa. O que você tiver a mais, que bom. Então essas eu tenho que desenvolver? Bom, provavelmente já tem desenvolvido, mas pode melhorar, não pode? A gente pode melhorar o tempo todo. Quem acha que sabe tudo não sabe nada, está começando a aprender. Então, ter essa humildade de tentar entender de outra forma o que acontece é vital. Porque o sábio ele parte de um princípio de humildade, que ele sempre pode aprender alguma coisa a mais. Ele nunca está satisfeito. Aquele que acha que sabe tudo não sabe nada. Nem começou a aprender ainda. Essa que é a grande verdade.
Então, a humildade de aprender, que é muito gostoso, né? Aprender a gente aprende com muita facilidade. O problema é desaprender o que aprendeu errado. É esse que é o X da questão. Então, vamos dar uma olhadinha. Tem poder posicional, né? Esse daí é o Onassis, né? Lembra do Onassis? Casou com a mulher do Kennedy, depois que mataram ele nos Estados Unidos? Então, aí tirou Jaqueline Onassis, o homem mais rico, o armador grego. Ele tinha poder posicional, mas ele era simpático. Né? Sorriso alegre, né? Rosto dourado, que lembrava ouro. Né? Ele mesmo dizia isso. Então, é interessante, né? Você vê um poder posicional, apesar dele ser simpático, porque tem gente que tem poder posicional e não é simpático. Tem um outro poder que está mais afeto à nossa área, que é o poder relacional. Né? Então, um cara que tem poder relacional grande é esse camarada aqui, que é o Jô Soares, né? Sempre teve um poder de relacionamento interessantíssimo, né? Para fazer as entrevistas durante tanto tempo como ele fez. E um dos pais da inteligência emocional, na minha opinião, nada mais é do que Charlie Chaplin. Né? Que ele, com poucas mímicas, ele fazia o pessoal entender o que ele estava falando. Uma vez o Einstein encontrou com ele, os dois eram amigos, e o Einstein falou para ele, olha, eu vou dizer um negócio para você, viu, Chaplin? Eu não consigo entender como é que você faz, mas você não fala uma palavra e todo mundo entende o que você quer dizer, né? Entende? Então, eu acho você simplesmente demais. Né? E aí o nosso amigo Charlie Chaplin falou, olha, você é mais glorioso ainda do que eu, né? Porque você fala um monte de coisa que ninguém entende e todo mundo admira você. Quer dizer, o gênio se comunicando, né, com níveis diferentes, um com QI de inteligência alta, outro com QI de inteligência emocional altíssimo também. A intimidade, né, nas relações humanas depende muito da gente. Né? Como você aprofunda o canal de comunicação para chegar no nível de comunicação compatível. Se você não faz isso, você não entra no canal profundo de comunicação. Logo, você não consegue grande coisa. Você vai trabalhar num nível de comunicação superficial que não nos interessa. O que nos interessa é entrar num campo de comunicação mais profundo, e tem técnica para isso. Né? Tem diversas ciências que explicam. Eu vou mostrando gradativamente. Por enquanto, eu só estou brincando com algumas coisas. O que você vê? Tem gente que vê um pato, tem gente que vê coelho. Na realidade, é um pato e um coelho, porque o focinho está de um lado e o bico do pato está do outro, é ou não é? Certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é, aqui, tem alguma coisa errada? Você pensa diversas coisas, né? Mas tem uma coisa errada aí, não tem? O que tem de errado? Não tem 2D aqui? Tem? E a gente não lê, né? Por que a gente não lê? Passa batido? Porque, de repente, quando você fala, vai passar muita coisa batida. E é geralmente na sobreposição. Interessante também observar. Tem um homem aqui. Aonde ele está? Eu vou dizer quem ele é. Ele é Napoleão Bonaparte. Isso, na silhueta, entre as duas árvores. Certo? Aí ele falou, deu a dica, já começa a olhar para a árvore e você vê que está dentro da árvore, não é isso? Percebe? Ele está de lado, com o chapéu dele, de braços cruzados, não é isso? Tá. É fácil perceber? Não, não é fácil perceber porque está num diagrama negativo. Você nunca esperaria um homem dentro da árvore. E aqui, quantos Fs você vê? É 4. Vamos contar? 1, finish, files, fic, off, duas vezes off, 3 vezes off. Olha só. Por que você não lê? Você viu como a gente se ilude com as coisas? Parece que, mas não é. Então, se você não prestar bem atenção, passa batido mesmo. Você passa os olhos, tem 2 ou 3 Fs aí, de repente é o dobro.
Porque o off, por exemplo, você não viu. É ou não é? Bom, em venda, eu posso fazer a mesma coisa. Eu estou no apartamento, por exemplo, eu tenho um cliente meu que é visual. O que eu vou mostrar para ele? Os belos, as cores, no fator vista, que o apartamento é A, olha que linda a vista que tem. O que eu estou chamando a atenção? Para aquilo que o meu cliente quer dentro do canal predominante de comunicação dele. Eu abro uma planta, eu quero chamar para determinada atenção dele, eu aponto para onde eu quero, ele vai olhar para onde eu quero. Então, isso quer dizer que você pode direcionar o que eu quero que o meu cliente olhe dentro da minha expectativa? Pode. Pode ser feita até indução hipnótica, se você quer saber. Certo? E aí ele vai prestar atenção naquilo que realmente vai lhe agradar, que você já fez estudo do perfil comportamental do cliente, e fica fácil você decidir o que vai acontecer. Certo? Para isso tem que ter um pouquinho de técnica, né? Tem que fazer algumas leituras. Muito bem. A capacidade perceptiva é complicada. Quantas crianças tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, e tem uma ali do lado, 6. É isso? Só que eu chamei a atenção para as crianças, mas o que você deveria ter visto que está aparente é o quê? Se você falar a palavra, você vê, é um animal. Uma zebra. Todo mundo viu a zebra? Mas não estava ali o tempo todo? Quer dizer, eu enxergo aquilo que eu quero. Escotoma, a mente vê o que escolhe ver. Interessante, né? Então, nós temos preferências. Temos. A nossa forma de enxergar a coisa depende das nossas preferências mentais? Sim. Sim. Porque o cérebro é assim. Ele vai pelo caminho que ele acha mais fácil. E aí você enxerga o que você quer. Interessante? O perfil comportamental, os símbolos, o que é? Ele começa a mostrar um monte de símbolos, né, da humanidade. A suástica, por exemplo, veio do Egito. Certo? Aqueles padres espanhóis que usam aquela turbina branca, né, em cima, que parecem fantasmas, na realidade são padres, não é Ku Klux Klan. Ku Klux Klan também usa, mas os padres espanhóis também usam. Então a gente se engana muito com os símbolos. E ao longo da humanidade tiveram muitos símbolos que foram passados. E aí gera uma série de comportamentos diferentes. Bom, para começar a brincadeira, você tem que conhecer o perfil comportamental do seu cliente, porque, pelo que eu estou sabendo, a gente vende para pessoas e não para máquinas. O dia que vender para máquina, a gente vai usar software, não é isso? O perfil comportamental que eu mais gosto é esse aqui. Você tem, de um lado, pessoas que são muito rápidas de raciocínio, e do outro lado, você tem pessoas que são muito lentas de raciocínio. Para cima, você tem a razão, e para baixo, você tem a emoção. Nós temos clientes emocionais? Temos. Temos clientes racionais? Sim. Tem clientes que são rápidos? Tem. Tem clientes que são lentos? Tem. Como é que são cada um deles? O primeiro é o pragmático. Ele é muito rápido de raciocínio e usa a razão o tempo todo. Certo? Como é que esse cara é? Tom de voz firme como o meu e gestos impositivos. Não deixa muita margem à dúvida do que ele está falando. É empresário. Certo? Do outro lado, você tem um analítico, que usa a razão o tempo todo, só que ele é lento de raciocínio. O cara é lento. Então, esse é o analítico. Como é que ele fala? Ele fala com o pragmático? Não, ele vai falar mais calmo, mais tranquilo, porque ele é manso, pacífico, ele precisa ter tempo para raciocinar. Conhece cliente assim? O que esse cara faz? Tom de voz constante, e os gestos são sempre pensativos, ele está sempre te analisando. Sim, sim. Ele precisa pensar, ele tem um orgasmo quando ele pensa. Se ele não pensa, ele não compra nada. Esse cara não compra por impulso nem a pau. Para vender para ele, você tem que esperar o timing dele, senão você não consegue vender para ele, tá certo? Muito bem, aí embaixo você tem os emocionais. O emocional lento é o afável. Que aí está. Como é que é o afável? O afável é assim, ó. Tom de voz com baixa inflexão, gestos suaves. É a velhinha de Taubaté. Minha filha, eu preciso comprar esse apartamento. Fala com vogais abertas. Toda meiguinha, parece a vovozinha. Certo? E do outro lado você tem expressivo, que é o bom de boca, é aquele cara que tem o ego inflamado, né? Ele tem voz de altíssima inflexão e os gestos são largos. É o dono da cocada preta. Chegou na porta do clube, todo mundo sabe que chegou. Tem clientes assim, muito expressivos, muito relacionais? Tem. Esses dois aqui, o analítico e o afável, eles são galinha. É có, 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 có. O expressivo é um pato. Pá, 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 pá. Você logo vê.
E o pragmático é um galinho bravo. Entendeu? Então, pelos animais, você já percebe a diferença. Como é que você sabe para saber se é uma coisa ou se é outra? É fácil. O cara é rápido ou é lento? Ah, ele é rápido. Bom, se ele é rápido, só pode ser pragmático ou expressivo. Ah, mas ele é muito emocional, então nós temos expressivo. Ah, não, mas ele é muito racional, então ele é o pragmático. 2 perguntas para localizar a pessoa. Estou fazendo diagnóstico, isso aí chama tomografia do cliente comportamental. Parece uma brincadeirazinha boba, mas funciona pra caramba. Eu logo classifico o meu cliente. Né? Só pela atitude e pelo jeito eu já sei. Do jeito que ele fala, como ele faz. Bom, tudo bem. Fiz o diagnóstico, e aí, qual é a cura? Como é que eu vendo para ele? Bom, veja só. Primeiro, o pragmático, ele quer respostas. Um cliente pragmático quer que você responda. Quanto que é 2 mais 2? 4. Mais 3, 7. Quanto um médio apartamento? 133,32 metros quadrados. Tem área útil incorporada dentro desse apartamento ou excedente? Tem área de uso comum? Ah, é? Quantos elevadores são? Qual a velocidade dos elevadores, hein? Ah, são vagas demarcadas da garagem ou não? Ah, em que piso fica? Ah, e o tamanho da vaga, como é que é? Você tem que ter tudo na ponta da língua, cara. Porque esse cara não te perdoa se você titubear. E se você não sabe, vou te dar uma pista. Olha, vou verificar imediatamente. Já lhe dou a resposta. Vamos continuar na conversa. Já passo o SMS, o e-mail, e falo, me responde essa porcaria que eu não sei. Porque se você não responder, você perde credibilidade e ele bota você para correr. Ele não tem tempo a perder. E a coisa mais interessante é que é jogo de ping-pong. E não demora mais que 5 minutos. Comprei. Desde que você responda a tempo e a hora as perguntas, entendeu? Agora, se você trair o pragmático, o que acontece? Você traiu o pragmático, ele te pega na volta. E ele não vai atrás de você, ele é orgulhoso demais para isso. Mas ele te pega ali, põe a faca na boca e te faz o escalpo daqui 1, 2, 5, 20 anos, se for o caso. Mas ele te pega. Se você cair na frente dele, espero que não caia. Porque aí, se vendeu errado para ele, pode esperar que tem troco. Ele é mais ou menos como o americano. Você provoca ele hoje, né? Ele absorve, depois ele vai lá e joga 2 bombas atômicas lá no teu país, entendeu? Né? Ele pode tardar, mas ele não falha. O pragmático não falha. É bem como o americano. Muito bem, razão. E lento é o analítico. O primeiro quer respostas. O que você acha que um analítico quer? Boa pergunta. Se o primeiro quer resposta, ele quer respostas rápidas, para solucionar e para decidir, ok. E o outro? O outro quer informação. Por quê? Porque ele adora analisar. Dá o contrato, dá o memorial descritivo, mostra a planta, mostra o que você quiser, ele vai adorar. Porque ele primeiro precisa se convencer, daquilo que você está falando, para depois ele comprar. Só que ele analisa a 40, 60 por hora. O pragmático analisa a 180 por hora. Ele é muito rápido. Esse é lento. Então, você tem que ter paciência com ele. Se você trair ele, por ele ser manso e pacífico, o que acontece? Se você for lá, ele vai te dar um chá de cadeira. Ah, deixa ele sentado 2 horas lá, depois até a hora que ele levantar, você fala que eu vou atender, dá mais 2 horas de chá de cadeira nele. Então, ele até que é bonzinho, o analítico. Claro que você tem que ter paciência. Imagina, um pragmático vendendo para o analítico. O cara perde a paciência. Né? Então, você tem que saber, para cada perfil, ou você acelera ou desacelera. E isso é responsabilidade sua e não do seu cliente. Porque você que tem que saber quem ele é e saber agir com ele. Não ele se adequar a você. Claro que quando os 2 perfis são iguais, lindo de morrer. Né? Quando não são, você tem que se adaptar. Você é um verdadeiro camaleão em forma de corretor. Esses são os melhores. Eles têm um estilo pessoal de fazer as coisas. E as pessoas adoram, que são extremamente versáteis. Muito bem, aí vamos lá embaixo para a Fável. O que você acha que ela quer? Que o primeiro quer respostas, o segundo quer informação. A Fável quer o quê? Atenção, carinho, não é isso? Relacionamento humano, harmonia nas relações, mais do que isso, ela quer conselhos. Ela quer que você compre para ela, porque ela não quer a responsabilidade de comprar. Então, ela joga para você a bomba e você que se vire. E é bom vender, certo, porque de todos os perfis é o mais cruel. Mas como? Aquela velhinha boazinha é o mais cruel. Não acredito nisso, pode acreditar.
Sabe por quê? Porque ela é para o campo pessoal. E se você trair ela, o que ela faz? Não olho mais na tua cara. Eu trouxe meu chá francês Fouchon. Dei o meu melhor bolo de milho. Te chamei de minha filha e você me traiu. Nunca mais quero te ver na minha frente. Ela leva para o campo pessoal. Ela é brava pra caramba. Agora, se você fizer certo com ela, você tem um cliente pro resto da vida. Então, precisa tomar muito cuidado com a afável. Ela é afável, mas não pisa na bola, não, porque senão você se estrepa bonito com ela, como eu já vi diversas vezes. Muito bem. E o expressivo? O expressivo quer o quê? Quer respostas? Quer informação? Quer conselhos? Não. Ele quer outra coisa. Um cara relacional, ele gosta de gente, não gosta? O que ele quer? Relacionamento. Passa no escritório, vamos jogar tênis, sexta-feira à noite, no clube, depois a gente aproveita, vamos tomar umas biritas. Vem lá comigo, que eu estou precisando de parceiro. Não vai só para você ver o que acontece. É assim, me dá o relacionamento que eu te dou o pedido. Não vamos falar de negócio, hein? Vamos falar de negócio, aquilo a gente está se divertindo. Ou seja, ele tem um amor enorme ao relacionamento e ao contato humano. Ele tem uma necessidade emocional de ter o contato humano. Essas pessoas, quase sempre, elas ficam suas amigas. Por quê? Porque o relacionamento é muito bom, quando você sabe se relacionar bem com ela naturalmente. Né? Então fica fácil. E se você trair esse cara, o que acontece? Liga para ele de 10 em 10 minutos e pergunta como é que eu resolvo a caca que ele fez. Por que ele fez isso, ele falou isso e é ao contrário do que ele falou. Sandra, liga para ele de 10 em 10 minutos. Certo? E aí, numa cidadezinha pequena, com menos de 3 milhões de habitantes, se você pisar no tomate, né, com esse cara aqui, sabe o que vai acontecer? Você pode mudar de cidade. Porque ele vai ligar para os amigos dele, que é o networking que ele faz, tá certo? Tão intenso que você está queimado na cidade e pode mudar. Já vi corretor, já vi até imobiliária sair de região, porque pisou no tomate justo com quem não devia. Com esse tipo de gente não se brinca. Por quê? Porque da mesma forma que ele te coloca no céu, ele te coloca no inferno em 2 minutos. Né? Certo? E aí estão os perfis. Interessante isso aqui? Para fazer análise? Bacana, né? Simples. 2 perguntinhas. Ele é rápido ou é lento? Ele é racional ou emocional? Pronto, você já sabe onde está. O que um quer? Você já sabe pelas atitudes. O primeiro quer respostas, o segundo quer informação. Para o primeiro eu vendo respostas. Para o segundo eu dou informação para ele. Para a velhinha eu dou conselhos. E para o expressivo eu faço relacionamento, qualquer horário que ele quiser. Que aí ele fica próximo, ele vai sempre prestigiar você, porque faz parte do modo dele operar. O cérebro dele é assim. Ele valoriza muito o relacionamento interpessoal. Tudo bem? Vou continuar. Existem diversas linguagens possíveis. Tem linguagem verbal, por exemplo. Tem linguagem não verbal. São linguagens possíveis. Esses dois estão se comunicando? Nesse momento, estão. Estão interagindo, inclusive. Mas eles não estão abrindo a boca. Né? Mas estão interagindo. Tem a linguagem oral. Será que a linguagem oral é fácil de falar? Será que a comunicação é uma coisa importante? Será que se a gente não tiver uma boa comunicação, a gente consegue vender com facilidade? Resposta, não. Categoricamente, não. Quem são os bons? Os que sabem se comunicar com clareza. E veja, se comunicar é fazer o outro entender o que você está falando. Ah, eu falo muito bem, eu falo um português erudito. Não é isso. Cadê o público-alvo? Qual é a linguagem do cliente? Você atinge o seu público-alvo? Porque se ele não entender o que você está falando, não adianta nada. Certo? Então, saber falar a linguagem do outro no canal do outro é o mais importante. Porque senão ele não vai entender o que você está falando. Eu posso falar uma poesia de forma neutra. Exemplo. Não chores, meu filho, não chores que a vida é vida ultraída, viver lutar, a vida é um combate, que é o status abate, o status abate, só pode exaltar. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Mudou? Isso é comunicação profissional. Califasia, elocução, botar emoção na fala. Porque a emoção te dá credibilidade, porque sai de dentro para fora. Muitos dos nossos problemas estão na comunicação, que é o segundo maior problema do mundo.
é a comunicação, falta de comunicação integrada dentro das empresas. Se perdem milhões de dólares porque nós não somos bons comunicadores. Então, prestar atenção na comunicação é importante, é vital. Curso de expressão verbal, faz curso de teatro, faz o que você quiser, mas melhore a sua comunicação. Porque falar do mesmo jeito, de forma neutra, você vai conseguir resultados neutros também. A hora que você põe a alma dentro do negócio, muda de figura, levanta todo mundo, tá certo? Não é qualquer um que está ali, é uma pessoa importante, né, que está falando verdade, com eloquência. A gente logo sabe. Muito bem, isso é um exemplo. Mas tem linguagem não verbal escrita, né? Aí você faz interpretação grafológica. Para quem não sabe grafologia, interpretar os sinais através da escrita, da personalidade do cliente. O cara começou a escrever como vocês estão escrevendo aqui agora, eu bato o olho e vejo a tua personalidade. Ah, eu sei o que você está pensando, eu estou vendo a tua personalidade. Eu estou vendo como é que você sente, eu sei se você está emocional, se você está defensivo, se você está interessado, se você não está, eu velejo tudo. É covardia, mas é verdade. Então, ter esse tipo de habilidade é interessante. Vamos para a grafologia, para começar a brincadeira. Vou mostrar algumas assinaturas para você. Esse é Paul Joire, em 1921, ele fala que a grafologia é a ciência que nos permite melhor analisar e conhecer o estado intelectual e moral dos homens. Isso em 1921, mas quem descobriu a grafologia foi um italiano em 1630, que era livre docente da Universidade de Bolonha, Camillo Baldo. Em 1630, os italianos já começaram a detectar traços de personalidade através da escrita. Ele dava risada, que a pessoa escrevia para ele, ele sabia exatamente qual era o traço de personalidade da pessoa. E, às vezes, o discurso não estava alinhado com a personalidade, ele logo dava risada. Então, dá para saber algumas coisas em relação a isso? Dá. L'Abbé Michon, por exemplo, fala que por uma revelação de uma coisa interior e invisível, uma assinatura exterior visível, é necessário que tenha uma ligação conveniente entre os sinais e as coisas que elas significam. Olha que interessante, L'Abbé Michon, também francês. Escola italiana muito boa, história francesa muito boa, escola espanhola muito boa. Estudaram isso a fundo. Nos países europeus, isso aí faz parte da faculdade de psicologia, eles estudam como cadeira, né? Interpreta muito bem. Muitas empresas fazem estudos grafológicos das pessoas naturalmente, né? E é por quê? Porque eu quero saber quem é o outro. E a escrita eu olho, tiro a roupa, já sei quem você é. Então você não consegue fugir, né? Porque são traços característicos que indicam certas coisas. Depois, quem quiser fazer aqui comigo, eu te dou 10 traços de personalidade em 1 minuto. Da sua personalidade, você vai ficar assustado, mas é verdade. Entende? Então, quem conhece sabe a força disso. Claro, você vai estudar grafologia. Não sei se você precisa, mas tem que saber que, pelo tipo de escrita, pelo menos o básico, você tem que saber se a pessoa é tímida, se o cliente não é, como é que ele escreve, se ele é defensivo, se ele é de ataque, se ele tem agressividade contida ou não, se ele tem força de vontade, se ele gosta de mandar, se ele é tímido, se ele é pessoa que gosta de gente ou gosta distante, afasta, tudo isso eu vejo na escrita. É simples de analisar, não é complicado. Mas existe essa ciência. E aí algumas assinaturas só para saber. Esse aqui é Neil Armstrong. Precisa dizer que ele foi para a Lua? Pela assinatura dele, mesmo que você não entenda nada de grafologia? Olha aqui, ó, os traços de subida e descida. Onde é que ele estava com a cabeça, hein? Aqui, ó. Estou lá em cima, certo? O Fred Astaire era um dos grandes bailarinos, né? A assinatura dele dança ou não dança? O tempo todo, ó. O sapateado dele. Tá? Então, você vê que ele expressa na assinatura o que ele é. Claro que tem outras interpretações que eu posso fazer, não é o caso aqui, né? A não ser que fosse um curso de grafologia. Aqui é Bismarck, o chanceler de ferro alemão. Você vê uma assinatura dessa, você tem um bom pressentimento em relação ao cara ou não? Se eu vejo uma assinatura dessa, eu saio correndo, porque eu sei que esse cara é do peru. Se ele puder, ele te mata, entendeu? Porque é grosseiro, muito rude, muito calcado, sabe? É uma escrita grosseira, e ainda um pouco inclinada à direita, que ainda dá um certo sentimento, né, de raiva, de manifestação não positiva em relação às coisas. Estou mostrando exemplos.
E estou fazendo a interpretação grafológica. Esse aqui é o Wells. O Wells ele tinha traço de desconfiança, também tinha um traço de defensividade enorme, e ainda era rebuscado, porque ele era um cara extremamente vaidoso, né? Isso daqui que ele fez aqui é um rebuscamento que representa vaidade, né? Como você faz a coisa. Esse aqui é Hitler. Hitler, num determinado momento, esse tracinho que você está vendo aqui, é aquele cara que faz assim, eu tenho agressividade contida, se puder eu te mato. Chama o traço da fatalidade, traço de arpão. E você vê que no final da vida dele, né, quando ele estava perdendo a guerra, a assinatura dele começa a cair, o que representa que ele estava já no final. Porque até então ele estava chutando o pau da barraca, né? Ele estava querendo passar por cima. Isso daqui, esse traço de desconfiança e defensividade somado com agressividade, é o tipo navio corta-gelo. Eu vou passar por cima de você, você querendo ou não. E era o temperamento dele. A escrita mostra quem ele é, né? Napoleão Bonaparte também, no final da vida dele, em Santa Helena, aconteceu a mesma coisa. A assinatura dele caía também. Mas quando ele era o jovem tenente de artilharia, a assinatura era para cima. Ele dava tiro para cima, entendeu? Então é interessante você ver. Não, nada a ver. Não. Não. Isso daí, numerologia é uma outra ciência que eles estudam para ver se consideram os números e tal. Isso não tem nada a ver. Isso é riscografia. Você pode escrever em qualquer idioma. E você pode me dar a escrita de quem você quiser, eu te falo quem ela é. A pessoa não precisa estar na tua frente para você avaliar, porque eu analiso traços de escrita. É riscografia. Interessante, né? Pode escrever em alemão, em árabe, não importa. O traço ele vai aparecer. É o DNA da escrita. Esse aqui é o Elvis Presley. Como todo mundo sabe, o Elvis Presley era o rei do rock. Muito sensual, não era? Pergunta para as mulheres da época. Não era? Olha, ele era tão sensual, que na escrita dele, ele apresenta aqui um órgão masculino. Olha aqui. Ó. Viram? Viram? Pois é, ele só pensava naquilo. Mas era o cara, não era? Você vê como a gente manifesta? Esse foi um dos presidentes dos Estados Unidos, Jimmy Carter, né? Você vê o traço normal, pessoa muito inteligente, de altíssima sensibilidade, desprendida em relação às coisas, traços de grafologia, em arcadas, em guirlandas, que mostra que ele trabalhava nos dois elementos, com elementos internos e externos, um dos presidentes mais inteligentes que os Estados Unidos já teve, só pelo nível de escrita, de caráter defensivo, ligeiramente desconfiado. Acabei de analisar Jimmy Carter. Pergunta para a família dele, como é que você sabe? Está aqui, está escrito. Né? Muito bem. Esse aqui, Charlie Chaplin. Veja que a assinatura dele é para cima, não é? Só que ela está a 45 graus, não está? A inclinação? Isso aqui, 45 graus, não está? Isso é passionalidade. O cara era passional. Ele não era um cara que tinha sentimentos, ele era ultra sentimental, ultra sensível. E os traços de arpão, aqui em cima, as antenas, mostram a captação que ele tinha extrasensorial. E aí ele conseguia revelar em pouco tempo o que você fazia. Muito interessante. Esse é Charles Darwin, uma assinatura de pessoas inteligentes. E aí eu deduzo que Darwin, ele era um cara que trabalhava com os dois tipos de analogia, tanto o raciocínio analógico como também o raciocínio dedutivo e intuitivo. Eu diria que muitas das coisas que ele descobriu, 50% se deveu à intuição desenvolvida que ele tinha. Muito desenvolvida. E mais, ele não queria muito contato próximo, não. Ele tinha uma inteligência intrapessoal muito grande. Interrelacional, não. Por quê? Porque ele se preocupava demais com os estudos dele. Então, isso aí que eu olho, eu já sei, nossa, esse cara devia ser um isolado, gênio, que gostava de descobrir as coisas sozinhos, não queria muito contato com as pessoas, senão ia atrapalhar o que ele estava desenvolvendo. Interessante, né? Darwin, né? Na faculdade de Cambridge, né? Há 300 anos atrás, ele passou por lá, na Inglaterra. O Pelé, precisa dizer o que o Pelé é? Não. Tem duas bolas aí, você viu? Adivinha a cabeça dele, uma aqui e outra aqui. Precisa dizer que ele gostava de jogar bola, não. Só de olhar para a assinatura você vê. Esse aqui é Thomas Edison, né? Ligeiramente desconfiado. Onde que ele estava com a cabeça? Lá em cima,
muito vaidoso, ereto, odiava injustiças, uma pessoa que pensava friamente nas coisas. Desenvolveu mais de 2.000 experimentos, né? Um deles foi a eletricidade. E quando ele descobriu a eletricidade, ele colocou um elétron rodando a assinatura dele. Está vendo como se manifesta? É o que está aqui e vai para o papel, não tem jeito. Essa assinatura é boa ou ruim? O que você acha? Boa? Razoável? É, bem razoável, porque ele matou mais de 50 pessoas e cortou no meio. Kipling, pegaram ele depois, na Inglaterra. Mas esse cara era o tipo Jack o Estripador da época. Certo? Você vê a assinatura rude dele, os traços reforçados, passional tanto quanto o Chaplin para o mal. Assinatura rude, muito grosseira, muito calcando demais no papel, que demonstra agressividade contida e outros problemas internos. Está aqui. Bom, então quer dizer que a escrita demonstra alguma coisa para você? Sim, muito. Se você olhar o teu cliente assinando o cheque, quando ele vai pagar o almoço, quando tem um contrato, assinatura, dá uma olhadinha antecipadamente, que você vai ver coisas interessantíssimas, né, que estão ali. Se você quiser estudar grafologia, você vai estudar, você vai se divertir muito vendo esse tipo de coisa. Aqui é a família Churchill, as 4 gerações. Tinha um sinal de DNA dele aqui, ó, bem grande, né, que é gente que não deixa a peteca cair. Winston Churchill é esse aqui. Você tem que me matar, porque eu não vou soltar o defunto de jeito nenhum. E ele falou, prometo sangue, suor e lágrimas, mas nós vamos ganhar essa brincadeira. E ganharam. E ganharam, porque tinha gente dessa estirpe. E veja que os traços de assinatura das 3 últimas gerações têm o mesmo DNA. Portanto, eles eram realmente de briga. Eles eram bons de segurar. E não admitiam a derrota. Então, ele ia para cima mesmo. Então, está aí. Né? Dá para explicar um pouco da história de todos eles. Interessante a observação? Muito bem. Tem outra linguagem não verbal que vem através de mímica, vem através de interpretações de gestos. Existe também a linguagem não verbal, que também é corporal para o movimento. A professora ela foi mandada embora. Dá uma olhadinha só o que é que acontece. Bom, as diferentes linguagens de sinais. Linguagem não verbal também você pode medir por expressões faciais. O teu cliente tem expressões faciais, né? Você tem 43 músculos e você tem 5 emoções básicas, basicamente, aqui para você olhar, que o sorriso verdadeiro, por exemplo, de um cliente é quando você marca o rosto inteiro. Um sorriso falso é esse aqui, ó. Um sorriso verdadeiro é esse aqui. Marca aqui, marca aqui. É uma forma de ver. O cara se assusta com alguma coisa ou se surpreende, o que acontece? Ele levanta as sobrancelhas, faz assim. Só que se ele fizer assim, ó, isso é falsidade. Porque demora menos de 1 segundo. O susto é assim, é rápido. Então, são formas de ver. Existe também mecanismos para você olhar para a direita ou para a esquerda. Né? Geralmente, quando você olha para a direita, você está construindo informação nova nos 3 canais. E a esquerda não. A esquerda você está lembrando de coisas que estão acontecendo. Aonde está a mentira? Normalmente aqui, ó, na sua direita. Porque aqui é construção de informação nova. Acessa o córtex da criatividade. Interessante. Então, dá para perceber essas coisas? Claro que dá. É só você prestar atenção na cara do teu cliente, que ele vai fazer. São 23 músculos, 43 músculos que geram mais de 10.000 expressões e subexpressões. As 7 básicas, né? Medo, né? A pessoa se surpreende, essas coisas a gente tem, mais ou menos inconscientemente com a gente. Mas a gente não presta muita atenção no conjunto dos comportamentos. E isso é um problema. Né? Veja só, um mero minuto de discurso envolve de 10 a 15 mil eventos neuromusculares. Então, dá para você controlar com a tua mente esses 10 ou 15 mil eventos neuromusculares? Impossível. A pessoa vai se denunciar de alguma forma. Não tem jeito. Então, sabendo ler os sinais, fica mais fácil.
O que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção. É isso, certo? E estudar, né? Um pouquinho. Tem literaturas maravilhosas para você ler que não são complexas, são simples. Qualquer pessoa consegue, com um pouquinho de esforço, entender o que está acontecendo. Tem outra linguagem não verbal, que é o movimento dos olhos, que está ligado diretamente à programação neurolinguística. E aí entra a magia da programação neurolinguística, que é sensacional. Então, não pense em macaco, você pensou em macaco. Por quê? Porque o cérebro não lê a palavra não. Ponto. Então, quando você tiver que dar comandos para a pessoa, dê comandos imperativos e não comandos negativos. Nunca feche o cruzamento. É a mesma coisa que falar feche o cruzamento. Tá, vive fechado. Que é uma leitura que a gente não faz. Interessante, tem algumas palavras que são... Não pense em elefante. Pense em elefante. Então, isso é interessante. E o cérebro lê de diversas formas as coisas, olha, como você pode ver. Todo mundo lê. Ué, qual que é a mágica? A mágica é que o centro cognitivo da inteligência que você tem está fazendo tudo lá atrás, automaticamente, na memória inconsciente, não na memória consciente. Porque na memória consciente eu tenho que dar uma tabela para você interpretar os sinais. Se eu criptografar, você continua lendo. Ué, como é que faz? É porque nós somos animais inteligentes, entendeu? Além de sermos seres gregários, nós somos inteligentes. Só que isso não é feito na mente consciente, é feito na mente inconsciente. Aí eu estou falando de neurolinguística, agora para te provar que existe isso. Então você tem que saber comandar o cérebro. Como fazer? A consciência pode retratar um processo mental, ou exibir os resultados do processo mental, mas ele não executa o trabalho cognitivo. Entende? Então, o que você tem que fazer? Resolva o problema e dê o comando imperativo. O cérebro vai trabalhar, atrás do centro cognitivo, é ele que vai trabalhar para você. São só 100 bilhões de neurônios com sinapses, parece um motor elétrico trabalhando de graça para você. Esse de graça, você consome 1,5 kg de cérebro, em média, consome nada mais, nada menos que 25% do oxigênio do seu organismo. Poderoso isso aqui. Muito poderoso. Só que a gente não sabe comandar direito. Aí acontece um monte de problemas, é claro. Então, sempre comando imperativo. Com comando imperativo, as coisas vão longe. Então, existem 3 canais de comunicação. Tem o visual, quando você olha para cima. Clientes que olham para cima muito, assim, à esquerda, à direita, para cima, eles estão imaginando as coisas, estão trabalhando no campo das imagens. No nível da orelha, eles estão no nível auditivo. E embaixo você está no nível sinestésico, quando você olha para cá, e aqui quando você está falando com você mesmo, eu preciso ser um gênio para descobrir onde o cara está? Não, se ele está para cima nas imagens, se ele está aqui no auditivo, se ele está aqui no sinestésico, sensações, sensação de velório, sentimentos fortes. E aqui, estou batendo um papo comigo mesmo para ver o que eu vou fazer. 6 posições, 6 condições, você sabe o que o cara está pensando, porque você sabe em qual canal predominante de comunicação ele está. Com isso, se ele está no visual, eu vendo imagens para ele. Se ele está no sinestésico, eu vendo sensações e sentimentos. Só pela posição dos olhos. Além de tudo, eu sei se ele está mentindo ou não. Interessa saber se o cliente está mentindo? Quase nada, né? Ou se ele está blefando, vamos dizer assim, para dizer que ele está mentindo. Vai? Esse aqui é o canal visual. Eu tenho 3 posições para olhar. Eu posso olhar para a esquerda, eu posso olhar em frente, ou posso olhar para a direita no nível visual. Aqui, eu tenho a esquerda na frente e a direita no canal auditivo. Aqui eu tenho auditivo interno, à frente, e aqui eu tenho a sinestesia. Certo? Aqui em cima é visual. Oi? Então, você tem o visual aqui. E aonde você acha que está a mentira? Eu vou dar a pista, você já vai entender. Se a pessoa está falando com você e ela olha à esquerda dela, o que ela está acessando? O córtex da criação, da lembrança de alguma coisa que de fato ocorreu, ou a hora que ele cria uma informação nova? A mentira está quando você cria informação nova para uma pergunta objetiva. Claro, se eu falar para me cria uma casa e projeta. Oi? Então, isso é o que acontece. Então, se o cliente olha à direita, ele vai criar informação nova, em qualquer nível, aqui, aqui, aqui. Então, você pergunta para o cliente, você vai comprar
Eu vou sim, mentiu. Ele olhou para cá. Isso é 100% verdade? Não, é quase 100% verdade. Você tem que fazer perguntas de verificação. Aqui, você vai olhar à esquerda. Olhando à esquerda, você vai associar o córtex da lembrança. Portanto, aqui está a verdade e aqui está a mentira, em qualquer nível. Então, joga a pergunta. Está calor hoje, né? Tá. Ele olha para a esquerda. Esse é o padrão de resposta verdadeiro dele. Assim, nossa, será que vai chover mais tarde? Pode ser que chova, né? O que você acha? De fato, acho que vai chover aqui onde choveu. Se ele olhar para cá, ele vai falar a verdade. Se ele olhar para a direita, ele vai falar mentira. Você gostou do apartamento? Adorei, mentiu. Sandra, você ligou para o doutor Osmar? Eu pedi para ligar. Eu liguei, doutor, mas ele não estava lá, então liga de novo que você mentiu. Simples assim. Ferrou. Isso dá separação em casa hoje à noite, pode ter certeza. Homens, óculos escuros. Né? As mulheres, elas não gostam que eu falo isso, mas eu falo, né? Por que os homens mentem tanto? Eu sempre falo, porque as mulheres, elas perguntam demais. Então, os homens mentem mesmo. Certo? Então, já que é assim, né, é interessante você observar. Então, veja as posições, e aqui está, né, os canais que eu estou falando. Ó, visual construindo, visual lembrando. Auditivo construindo, auditivo lembrando. Sinestésico para baixo. E aqui você tem o auditivo interno que você está falando com você mesmo. Tudo bem, pessoal? Deu para... Significa sensações. Aquele cliente fala, você vai vender para ele, você tem que falar no canal de comunicação. Eu tenho certeza que a sua família vai adorar esse lugar. Adorar é uma palavra sinestésica. Eles vão se sentir muito bem nesse lugar. Sabe por quê? Porque a sensação de segurança... Comprou. Ele sente, ele fala nesse canal, o auditivo fala aqui, olha aqui, puxa, mas que lugar bacana, que bonito, tem um fator vista legal. Pô, gostei dessa cor, isso é o visual. Ele vai falar, olha aqui, veja bem. O auditivo fala aqui, escuta aqui, ó. Entende? Ele vai falar sempre no canal auditivo. Então, primeiro você tem que saber o que é. Aí tem teste para saber o que é, né? Para você saber do que se trata. Certo? Então, visual para cima, auditivo aqui, sinestésico aqui embaixo, ok? Vamos em frente. Então, comunicação correta, o que é? É a principal fonte de poder pessoal. Comunicação, o que é? Capacidade de trocar, discutir ideias e dialogar. Tem dois tipos de comunicação. Lembra que eu falei para você da comunicação? Sabe quanto representa a linguagem corporal? 55%. 38% por atitude. E você dá tanto valor às palavras, não é mesmo? Que são apenas 7%. Só 7%. Então, nós devíamos nascer dançarinos. Alberto Merabia, 1968. Pois é, interessante, né? Como é que são as coisas. E aí a professorzinha lá na escola, você não deve exagerar muito no movimento, ser muito exagerado, ser muito tagarela, ao contrário. Esse é o bom comunicador. Desde que ele respeite seu estilo pessoal. Porque se o cara é tímido e força a barra, todo mundo desconfia. Mas se ele é natural, é o melhor tipo de comunicação. Dica, seja você mesmo e obedeça o seu estilo, ponto. Qualquer coisa fora disso está errado. Os maiores mestres de oratória do mundo falam isso. Os oradores antigos também, Cícero, tantos outros. A mesma coisa. Não está dando certo? Comece contando uma historinha. Todo mundo gosta de historinha. Isso é técnica de comunicação, ok? Então, o primeiro estágio está aqui. Nada, eu peço uma Coca-Cola com gelo e limão, o cara me traz um Guaraná Antártica com laranja. Aconteceu com você já? Nada funciona. Está todo mundo com a cabeça no mundo da lua. Não funciona nada. No segundo momento, no segundo estágio de comunicação, é cérebro-cérebro. Eu começo a fazer alguma coisa. 2 mais 2 igual a 4, mais 3 igual a 7.
tá? Mais 2 igual a 9, você consegue acompanhar. Aí é no campo das ideias. E no terceiro estágio é coração, coração. Aí é emoção. Quando não fecha no convencimento, fecha na emoção. Aí você tem que tocar o coração do cliente. Mas quanto é que vale mesmo a segurança da sua família? Você foi sequestrado, a sua filha, sequestro do seu... Quanto vale a segurança da sua família mesmo? Para mim é tudo. Então está barato o imóvel. Você vai ter isso aqui. Certo? Porque você mexe com valores internos, percebe? Isso daí é o mais importante. Convencer é ir provando, falando, como eu falei, no campo das ideias. E convencer, persuadir, é no campo das emoções. Nós temos um jeito certo de persuadir o cliente. Né? Aí depende de você. Né? Argumentar o que é? É administrar no campo das ideias e as emoções. É convencer e persuadir, convencer e persuadir. Os melhores oradores, os melhores vendedores fazem isso. Eles jogam nos dois campos. A hora que a persuasão não atinge é que você não consegue vender para ele mesmo. Mas você deve tentar. Então, você sabe falar a linguagem do seu cliente? Você sabe se ele é auditivo, se ele é sinestésico, se ele é visual? Você sabe o que ele quer dentro do perfil comportamental? Você já sabe ler as expressões faciais? Algumas você sabe, desde criança. Outras não, você não se atentou. Você sabe o movimento dos olhos, para ver se ele está mentindo ou não? Olha quanta coisa nós passamos. E mais, ainda tem escrita. O cara mandou uma carta para você ou alguma coisa, assinou, você já lê, já vê a personalidade da pessoa. Quer dizer, ferramenta tem de sobra, gente. É só a gente se interessar, para quem gosta, naturalmente, se interessar por gente. Porque nós temos que ser especialistas em gente. E essas ciências nos ajudam, dentro da nossa profissão, a fazer aquilo que a gente quer. Certo? Se você fizer isso e prestar atenção na sua comunicação, começar a ler, começar a se interessar, eu tenho certeza que os seus resultados vão crescer muito. Né? Você vai trabalhar menos e vai conseguir melhores resultados, vai começar dando risada sozinho. Porque você vira um leitor de mentes, de fato, como é o nome da palestra. Eu sei o que você está pensando. Ele, por exemplo, ele está muito interessado, está com o pé apontado para mim com a perna esquerda. Quer dizer que ele está usando a emoção e está gostando do que eu estou falando. Uma postura típica de um analítico. Acabei de ler. Interessante? Falei a verdade? Viu? Que interessante, você está com a razão. E está usando a razão o tempo inteiro, com a mão apoiada. Quer dizer, segura um pouco aí, que eu quero ver até que ponto a razão dele é verdadeira. Com o braço esquerdo apoiado, quer dizer, vou ancorar a minha emoção. Entende? Estou fazendo leitura de linguagem corporal. É escrito, eu pego e vejo. Dá licença um pouquinho? Posso falar? Posso? Bom, você não tem nada de tímida. É extremamente ereta nas coisas que faz. Super correto, odeia injustiças. Às vezes esconde os sentimentos e as emoções. É firme no posicionamento que você tem. Força de vontade normal, gosta de mandar igual, e é meio teimosa também. Mas excelente pessoa, generosa nas manifestações. O seu raciocínio é de base intuitiva. Eu acertei você? Não? Exatamente. Então, é possível ou não? Não é bruxaria. É só técnica. Interessante? Então, espero ter contribuído e ajudado vocês a prestar atenção em algumas ferramentas que eu particularmente adoro. Muito obrigado, pessoal.